Salve, salve, guerreiros! Como estão? Pois bem, meu nome é Daiane e serei responsável por resolução de questões. Matéria gostosinha, melzinho na chupeta, sobre Estatuto da Pessoa Deficiente, também conhecida como acessibilidade ou, por que não, ela própria. 13.146 de 2015, meu bem. Na sequência, não menos importante, antes de adentrarmos aí a resolução das questões, eu sempre digo que é importante, sim, a literalidade de algumas informações contidas na lei, tá? O artigo 1º é importantíssimo. Por quê? Ele vai trazer conceitos, né? Acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva ou ajuda técnica, barreiras, pessoa com mobilidade reduzida, atendente pessoal e acompanhante, tá? Gosto, acho importante que vocês, sim, além de ler, obviamente, entendam. Claro, eu pulei muita coisa aqui, né? Mas que vocês entendam o conceito trazido pelo legislador. Por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Claro que o nosso foco aqui é o MPU. Lógico que o nosso foco é a banca CESP, entendo perfeitamente. Mas eu tenho visto que está sendo uma tendência de questionamento alguns conceitos literais, dentre os quais eu reputo esses conceitos bem importantes, muitíssimo importante para vocês, tá? Aliás, nem é o artigo 1º, né? Deixa eu ver aqui qual que eu pulei diretamente aqui na legislação, e aí, meus caros, vejam só, né? Vejam só, peraí, vamos lá. Lei 13.146 de 2015. E aí, meus caros, lembrando, né? Vocês já passaram aí pela parte teórica, já estão devidamente habilitados para a gente tratar de questões, né? Eu sempre digo que quando a gente chegar no tema questões, ou vai ser um feedback de toda a matéria teórica que você já viu, ou inclusive para testar seus conhecimentos, né? Porque uma coisa a gente está estudando, nossa, estou entendendo tudo. Quando você vai efetivar questões, aí você verifica. Gente, é o artigo 2º e não o artigo 1º, tá? O artigo 1º efetivamente instituiu a lei e o artigo 2º traz os conceitos que eu reputo importante. Vamos a elas agora, sem medo de ser feliz. Olha lá, uma questão trazida pela CESP, o ano passado, para o concurso do TRT. Que, aliás, lembrem, né? A CESP mudou a metodologia, a famosa certo e errado, para atender demandas de tribunais, de múltipla escolha. Então, bastante característico também, a CESP, o ano passado, entrou nesse mercado. Ou seja, vocês já vão conhecer um pouquinho da CESP numa outra metodologia, mas principalmente para entender a pegada da CESP em relação a essa matéria. Vamos lá? Então, olha lá. Se um indivíduo de 21 anos de idade sofrer acidente que lhe cause deficiência física e o leve a ser submetido à curatela nos termos da Lei 13.146 de 2015, a curatela alcançará os atos de natureza. E aí a múltipla escolha trabalhista, matrimonial, educacional ou negocial. Gente, vamos combinar que, né? Primeiro que aqui eu achei que a CESP deu essa questão, né? Matrimonial. Vocês conseguem imaginar uma coisa? Matrimonial quer dizer que eu vou ter um curador para saber se fulano ou beltrano pode ser meu companheiro. Então já vamos trabalhando aí com exclusões, né? Educacional. Aí é o seguinte, a justificativa de tudo isso, e sim, a correta letra D, está lá no artigo 84, 85, 86, 87, que trata do reconhecimento igual perante a lei. E traz o Instituto da Curatela, caso vocês não tenham visto. Então, olha só. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Ok. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias em cada caso, e durará o menor tempo possível. Os curadores são obrigados a prestar anualmente contas da administração ao juiz. A curatela afetará tão somente os atos relacionados ao direito de natureza patrimonial e negocial. Vocês entenderam? Então, na minha múltipla escolha, poderia ter assertiva patrimonial ou negocial. Claro, obviamente, a correta, né, seria a negocial, alguma coisa que tivesse negocial ou patrimonial. Então, a justificativa aqui, vimos,
é o artigo, trata-se, né, do artigo 85. 85, ó. A definição de curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, ao trabalho e ao voto. Ou seja, as outras possibilidades trazidas ali como assertiva de múltipla escolha são exatamente o que não inclui a curatela. Trabalhista, matrimonial, negocial, sexual, direito a voto. Ou seja, é exceção trazida a curatela. A curatela aqui ou seria, né, natureza negocial ou patrimonial. Então, caríssimos, a assertiva correta aqui, nossa, é letra D, gabarito letra D. Próxima questão, também lá para o TRT, 7ª região. De acordo com a Lei 13.146 de 2015, 2 indivíduos que pretendam atuar como tradutores e intérpretes das Libras na educação básica, em cursos de graduação e pós, deverão possuir, no mínimo... Lembrando, né? Quando a gente trata desse estatuto, nós temos lá os direitos fundamentais, direito à vida, educação, à saúde, blá, blá, blá. Como todos têm, né? Isso instituído lá no nosso artigo, famoso artigo 5º da nossa Constituição Federal. Essa questão aqui, gente, eu diria para vocês o seguinte, é meio que uma pegada, né? Então, vejam, eu quero ser um tradutor e intérprete de Libras. Que tipo de ensino, graduação eu tenho que ter minimamente? Lembrando que Libras, gente, não é uma graduação. Lembrando que Libras é um curso livre. Não temos ainda uma graduação em Libras. Então, aí a gente já consegue excluir algumas informações. Vamos pela ordem. Letra A. Nível superior com habilitação exclusivamente... em tradução e intérprete de Libras para atuar em todas as áreas. Gente, o que deixou errado essa questão aqui, além de ser o nível superior, é o exclusivamente em tradução. O termo exclusivamente maculou com toda a minha assertiva. B. Ensino médio completo e certificação de proficiência na Libras para atuar na graduação. Gente, se alguém do ensino médio que vai fazer qualquer coisa na graduação, ele tem que ter no mínimo o mesmo nível de conhecimento, certo? Jamais um graduado vai ter aula, por exemplo, com uma pessoa com ensino inferior ao dele. Concordam? Então, já excluímos A e B. C. Ensino médio completo e certificação de proficiência na Libras para atuar na educação básica. Então, tratando de hierarquia educacional, está correto. Vamos ver o erro da próxima. Nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação de Libras para atuar na educação básica, tá? Esse prioritariamente aqui, se eu tenho nível superior, eu posso atuar em Libras em qualquer um. Básica, superior, graduação, nível médio, tá? Então, olha que truncada informação trazida aqui pela CESP. Bem marota, hein? Se vocês falam que a CESP não traz pegadinha, eis aqui uma pegadinha, tá? Então, a correta na nossa sequência aqui, letra C. Por fim, uma feita pela FCC, mas aqui, ó, deu trabalho para resolver essa daqui, minha gente. É para o juiz de trabalho, foi para o Tribunal Superior do Trabalho, mas aqui a gente traz desmistifica muitas informações da lei. Não se preocupem pelo grau de dificuldade, tá? Aqui a gente aproveita muita informação, é só essa a intenção nessa resolução, tudo bem? Então vamos lá na derradeira nossa. Em julho de 2015, tendo como base a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, vide Lei 13.146 de 2015. Assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Nesse sentido, aí nós temos 5 assertivas para pirar o cabeção aqui. Letra A. O Código Civil passou a considerar relativamente incapazes a certos atos ou a maneira de o exercer aquele que, por sua causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Quer dizer, uma lei de 2015 alterou o nosso Código Civil, que inclusive ele é recente, né? A gente tem o Código de 2002 com aplicabilidade a partir de 2003 e veio essa lei de 2015 e trouxe essa informação sobre incapaz.
certo ou errado. Você fala, professora, não... Pula, vamos para a próxima, tá? Pula e vamos para a próxima. Opa, desculpa. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de curto, médio e longo prazos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com demais pessoas. Gente, na verdade, o conceito, lembra do artigo 2º, que traz todos aqueles conceitos lá? Lá traz, obviamente, a pessoa com deficiência. E tá tudo lindo e maravilhoso nesse conceito aqui. O que deixou errada essa assertiva foi curto e médio. Porque, na verdade, o conceito que é trazido lá no artigo 2º é só longo prazo. Isso maculou com essa assertiva. Só para reiterar o que eu estou falando para vocês, olha só. É muito louco, porque aqui a banca pecou pelo excesso. Aí você fala, ah, tá, professora, e aquela pessoa que está com temporariamente não tem possibilidade de se locomover, como que faz? Mobilidade reduzida. A mobilidade reduzida pode ser temporária ou não, permanente. Mas aí não é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa com mobilidade reduzida, que inclusive o legislador trata desse tema. Lá no artigo 2º, aqui ó, pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora, entre outras. E aí ele inclui o lactante, a pessoa com criança de colo, idoso, né? Inclui um rol de pessoas nesse sentido, certo? Então essa está errada também. Artigo 2º justifica. Opa, estava já fazendo a errada aqui, né? Excluindo talvez uma que a gente não tratou ainda, artigo 2º. Lembrando aqui a gente colocou um ponto de interrogação, né? C. A pessoa com deficiência tem direito a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor, admitindo-se, contudo, nos termos da lei, restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e diferenciação em razão de sua condição, e inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação e admissão no emprego, meu Deus do céu! Claro que não, gente! Ai, gente, ó, aqui eu acho que o português está autoexplicativo, né? A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo, pelo amor de Deus, igual remuneração por trabalho de igual valor, pelo amor de Deus, não pode diferenciar. Essa informação vocês vão encontrar lá no artigo 34, parágrafo 2º. Aqui, né, gente, olha isso daqui, ó. Inclusive, aqui, ó, diferenciação, não igualitário. Senão a gente nunca mais vai incluir essas pessoas no mercado de trabalho. D. Uma vez vigente o contrato de trabalho, a pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador com prioridade aos demais empregados. Quer dizer que quando for ter uma promoção dentro da empresa, a prioridade é do deficiente? De novo, a questão da igualdade. Igualdade com os demais empregados. Toda essa questão de trabalho, gente, está prevista lá no artigo 34, tá? E aqui, especificadamente, artigo 4º. Então, isso daqui, ó, com prioridade, seria substituir o termo igualdade. Tá? O Código Civil deixou de considerar absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os ausentes, declarado tais por ato do juiz, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento, e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Gente, os ausentes nunca, e o termo é nunca, dificilmente uso o termo nunca, tá? Foram considerados absolutamente incapazes, tá? Então, essa assertiva aqui ficou errada por causa dos ausentes. Ou seja, a letra A está absolutamente correta, sim. Farei a leitura novamente, onde diz que o Código Civil passou a considerar relativamente incapaz a certos atos ou a maneira de o exercer aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Essa informação está correta.
Vocês vão encontrar esse lá no dispositivo 4º, artigo 4º da lei. São incapazes relativamente a certos atos ou maneira de o exercer, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Então vamos anotar aqui, dispositivo, artigo 4º, inciso 3º. Tudo bem, caríssimos? Eu falei que essa daqui era um pouquinho mais trabalhosa, mas vale, né? Porque aí a gente explorou a questão do trabalho, a questão do conceito acerca da pessoa com deficiência, né? Enfim, já deixamos um pouquinho mais claro temas abordados nessa lei. Com isso, finalizamos esse encontro por aqui. Força, Fé e Foco. Tamo junto.